Há poucos dias atrás, eu conheci um perfil que falava: "Camila, olha essa pessoa, que essa pessoa tá, ó, bombando de vender, essa pessoa tá, assim, bombando nas redes sociais". Aí vai a Camila lá olhar o Instagram da pessoa e eu dividi aqui com vocês, eu literalmente passei mal de vomitar, que era, um Instagram, assim, colocando tudo que vai contra a educação respeitosa, tudo que vai contra o neurodesenvolvimento, né, das crianças, ali, ó, como bandeira estampada do que a gente deveria fazer como mães, né. E isso realmente me fez muito mal. A gente, quando estuda, né, sobre neurodesenvolvimento, sobre as consequências daquilo que a gente faz, principalmente na primeira infância, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, é difícil a gente ficar vendo ou ficar lendo coisas que vão, assim, muito contra mesmo a saúde das crianças, né. E aí eu abri uma caixinha de perguntas, perguntando para vocês, né, quais que são os medos que vocês têm? O que que mais assusta vocês em relação à educação dos filhos, à forma de criar, né, porque eu queria saber, eu queria entender. Porque quando eu entendo, né, quais que são os medos que vocês têm, quais que são as inseguranças, eu consigo ajudá-las melhor, né. E tô aqui, minha missão aqui é ajudar mais pessoas, mais mães a criar os filhos de uma forma respeitosa, se sentir mais segura, né, como mães, parar de perder a paciência. Quantas vezes a gente não tá aí no nosso limite, perdendo a paciência, gritando com os nossos filhos, sem querer. Você não quer gritar, você não quer perder a paciência, você não quer surtar e quando você vê você já tá, vai lá, surtando, gritando. E depois, o que que acontece? A gente fica super mal. A gente se sente culpada, se sente inadequada, se sente uma péssima mãe. Então, quando eu entendo quais são os medos de vocês, quais são as inseguranças, eu consigo ajudá-las, né, melhor, a não se sentirem assim. E aí, o medo, assim, número um, né, que aconteceu foi medo de ser permissiva. Medo da criança ficar mimada, medo de não colocar limites da forma correta, medo de não ser uma autoridade na vida da criança. Todos esses medos são muito relacionados entre si, né. Na verdade, você tem medo de não ter controle sobre essa criança. E ver esses medos todos, principalmente nesse estilo, me deixou muito preocupada, muito mesmo, porque eu fico vendo que vocês estão meio perdidas ainda, né, nesse mundo de educação positiva, de educação respeitosa, de educação consciente, né. E quando eu vejo isso, me mostra uma coisa muito importante, que todos esses medos, medo de ser permissiva, medo da criança ficar sem limites, mal comportada, tudo isso está muito relacionado com o quê? Com o medo do que as pessoas vão pensar de você. E assim, esse medo é tão presente na gente, né, quando eu penso: "Ai, será que meu filho vai ficar, mimado?", eu tenho certeza que o maior medo é em relação a: minha mãe vai pensar que ele tá mimado, minha sogra vai pensar que ele tá mimado, a atendente do supermercado vai pensar que ele tá mimado se ele fizer uma birra. O medo do julgamento das pessoas, da aprovação ou não aprovação das pessoas, geralmente é maior do que o medo da criança ficar mimada em si. E sabe por que que é isso? Porque quando a gente era criança, adolescente, as nossas relações mais importantes, né, que eram com o nosso pai, com a nossa mãe, as nossas figuras de apego, né, eram pautadas no medo. Existia uma hierarquia ali, né, dos nossos pais estarem, né, em cima e a gente embaixo, pautada no medo. O respeito não era respeito, era medo. E aí, a gente pauta nossas relações da mesma forma que a gente teve a nossa primeira relação. Então, essa primeira relação, a mais importante, que é com a nossa mãe, com o nosso pai, foi pautada aí pelo medo? "Ah, eu tenho medo do que minha mãe vai pensar, eu tenho medo do que meu pai vai fazer, eu tenho medo de ir mal na escola, eu tenho medo de perder média", enfim, né, você respeita ali seus pais pelo medo, o que que acontece? A nossa relação com a figura de apego, ou seja, essa primeira pessoa
né, que a gente teve na nossa vida, ali, na primeira relação de amor, essa vai pautar todas as nossas outras relações da vida. Aí o que que acontece? Todas as outras relações ficam pautadas no medo. A gente tem medo de perder o namorado, de perder o marido. A gente morre de medo quando eles vão conversar com uma mulher que a gente acha que é mais bonita que a gente. Até dói, né, o ciúme, assim. O que que é ciúme? É o medo de perder. A gente às vezes tem medo do nosso chefe. Quantas vezes a gente não sujeita a umas coisas, assim, horríveis no trabalho porque a gente tem medo? "Não, se eu falar isso, o que que as pessoas vão pensar? E se eu perder o emprego?". É uma relação de medo. A gente tem medo de estragar o nosso filho, medo de mimar o nosso filho. Pensa pra você ver, todas as relações que a gente tem mais profundas na nossa vida espelham o quê? Esse medo. Então, uma coisa que eu quero que vocês tragam dessa aula aqui de hoje, não vale a pena pautar o nosso relacionamento com os nossos filhos no medo.